Paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2. Na semana retrasada, na semana passada, o reverendo pregou em João, né, capítulo 10. João capítulo 10, abrindo aí um parêntese, né, na exposição de Marcos. Mas na semana retrasada, o irmão Vitor pregou nos versos anteriores de Marcos capítulo 2, iniciando o capítulo, que foi a cura de um paralítico lá em Cafarnaum. Nós vimos ali toda a exposição, né, nós não vamos retornar a isso, porque o irmão Vitor já pregou, mas nós vimos que naquele contexto ali de Cafarnaum, de tudo que o Senhor tinha feito, nós já vemos ali algo que nós vamos enfatizar novamente na perícope de hoje, que era um coração duro e sem misericórdia dos escribas. Hoje nós vamos ver sobre os escribas fariseus. Mas nós vamos ver como aqueles homens, eles não viam a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, por meio de todo o poder manifesto por meio do Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam endurecidos nas suas próprias doutrinas humanas. E nós vamos nos apegar a essa parte, demonstrando como o Senhor Jesus Cristo ele é misericordioso, né? Ele foi totalmente fora da curva daquilo que os fariseus ensinavam e esperavam sobre o Messias que haveria de vir, que eles não consideraram como o Senhor Jesus Cristo. Não todos os fariseus, né? Mas grande parte deles não se arrependeram dos seus ensinos e rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Na perícope de hoje, nós vamos ler do verso 13, onde nós vamos dividir em duas partes, né, a estrutura do sermão. A primeira parte é sobre o chamado de Levi como discípulo do Senhor Jesus Cristo, mais um discípulo sendo chamado. Nós já vimos que até aqui 4 discípulos foram chamados, 4 pescadores foram feitos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte nós vamos ver sobre o Senhor Jesus Cristo comendo na casa de um desses que foi chamado, junto com outros, e recebendo novamente uma crítica dos escribas por conta dessa sua atitude de sentar na mesa de publicanos e pecadores para ter comunhão com eles ali por meio da comida e da bebida. E nós vamos, pela graça do Senhor, nos aprofundarmos, né, daquilo, para além daquilo que os nossos olhos veem, que é a parte literal, o texto, e pedir ao Espírito Santo para que ele possa aplicar em nós a profundidade do texto, pela graça dele. Vamos ler então a perícope do verso 13 em diante. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Até aqui, irmãos. Vamos então, mais uma vez, iniciando aqui a perícope do verso 13. Quando eu preguei a outra perícope, nós vemos como o Senhor Jesus Cristo manifesta o tempo todo a misericórdia, a compaixão e o amor dele. Nós vimos isso quando ele estava na casa de Pedro, né, junto com a sua sogra, ali depois que ele curou a sogra de Pedro. Nós vemos que, mesmo com a cidade cheia, batendo na sua porta, pessoas atrás dele, a multidão atrás dele, o Senhor Jesus Cristo, mesmo cansado, ele não parava de exercer amor e misericórdia. Ele tinha compaixão dessas pessoas. E nós vemos isso aqui novamente, porque o verso 13 vai nos apontar que o Senhor Jesus Cristo agora ele sai, né, o texto vai falar novamente, ele sai para junto do mar, aqui à beira do mar da Galileia,
E toda a multidão novamente continua, vamos dizer assim, perseguindo o Senhor Jesus Cristo. Eles estão perseguindo. Onde Jesus Cristo está indo, uma grande multidão está indo atrás. E nós vemos novamente que o Senhor não dispensa essa multidão. O Senhor não fala, vão embora, eu preciso descansar. Vão embora porque vocês já receberam o que tinham que receber, agora eu preciso ir para outros lugares. Ele não dispensa a multidão. O que o texto vai nos falar? Que o Senhor os ensinava. O Senhor os ensinava. Jesus Cristo os ensinava. E aqui nós podemos lembrar aquilo que Cristo fala. Em Mateus capítulo 9, 36, que ele vai dizer que vendo Cristo, as multidões, ele se compadecia da multidão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tinham pastor. Mateus explica, né, o porquê Cristo exercia compaixão, era tão compassivo para com eles, tão misericordioso para com eles, é porque Cristo via esse povo, essa multidão, como pessoas, como ovelhas que não tinham pastor, que estavam perdidos naquela época, já que a elite dos judeus, a elite do judaísmo, ensinavam coisas pervertendo a lei de Deus, como nós vamos ver aqui na pregação de hoje. Então nós vemos essa misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E o texto também aponta uma coisa que nós podemos destacar aqui, porque o texto começa falando no verso 13 que, de novo, saiu Jesus para junto do mar. De novo. Quando Marcos escreve de novo, ele está querendo nos lembrar que Jesus já esteve no Mar da Galileia. Ele já esteve à beira do Mar da Galileia. E se nós retrocedermos, nós vamos lembrar, lá em Marcos capítulo 1, verso 16, que quando Jesus esteve à beira do Mar da Galileia, ele esteve com uma missão bem parecida com o que ele está tendo hoje aqui. Porque ele foi lá para chamar também discípulos. Ele esteve lá para convocar discípulos. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 1, verso 16, onde ele chamou os irmãos Simão e André e os irmãos Tiago e João, que são os primeiros discípulos aqui que Marcos anota, que Marcos registra, que estão sendo convocados pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que agora novamente o Senhor Jesus Cristo agora está indo agora acompanhado com uma multidão, está indo novamente à beira do Mar da Galileia, e lá ele vai encontrar o seu novo discípulo. Seguindo a ordem em Marcos, seria o 5º discípulo aqui, mas existem registros que pode ser o 6º, de repente, mas na narrativa de Marcos é aqui o 5º discípulo que está sendo chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E quem é esse discípulo? Quem é esse novo discípulo? O verso 14 vai nos dizer que quando Jesus estava passando pelo Mar da Galileia, passando ali, quando fala Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. O que seria a coletoria, irmãos? A coletoria era o local onde eram coletados os impostos que os judeus, que aquelas pessoas deviam pagar ao Império Romano. E ali ele viu Alfeu, ou seja, um publicano, um coletor de impostos para Roma, e ele disse assim para Levi, segue-me. E ele se levantou e ele seguiu. Quem era Levi? Ou quem foi Levi, esse discípulo? Levi, irmãos, também conhecido como Mateus. Levi aqui é Mateus, é o autor do Evangelho de Mateus. Vamos dizer assim, ele era conhecido tanto por Levi como por Mateus, mas depois, na história da igreja primitiva, ele consolida o nome Mateus e não é mais chamado de Levi, né? A igreja se dirige a ele como Mateus, tanto que o evangelho não é o evangelho segundo Levi, é o evangelho segundo Mateus, que passa a ser o nome adotado, o nome principal ali, que se refere a ele. Mateus, Levi aqui, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. Para a gente entender o contexto que se virá aqui do verso 15 em diante, nós temos que entender que ofício era esse. O que era um coletor de impostos? O que era um publicano? Eu passei por muitos anos na igreja, ouvindo a palavra publicano, sem saber o que era publicano. O publicano era um ofício dessas pessoas que representavam Roma no que envolvia a coleta de impostos. Não eram pessoas bem vistas. Por que não eram pessoas bem vistas? Se nós formos naquele contexto histórico ali, nós estamos falando de um povo, os judeus,
que tinham sido dominados por Roma. Roma fazia concessões para eles, concessões religiosas, concessões políticas, de certa forma, sem que prejudicasse o governo romano. E o povo judeu, como outros povos sob o domínio romano, inclusive os próprios romanos, tinham que pagar impostos a César, tinham que pagar impostos a Roma. E um judeu que estava debaixo do Império Romano, que deveria se revoltar com isso, que se deveria todos os dias orar e pedir ao Senhor para que libertasse o seu povo do jugo do Império Romano, se tornar um publicano era ser considerado um traidor da pátria. O publicano judeu era aquele que havia traído o seu povo e agora trabalhava em prol de César, trabalhava em prol dos romanos. Então, eles não eram bem vistos. Não somente por isso, mas dizem que os publicanos, os coletores de impostos, eles eram pessoas corruptas. Eles eram aqueles que aproveitavam do seu status para auferir dinheiro ilicitamente. Então, tem registros que os publicanos, eles tinham um determinado valor de coleta de impostos, que tinham que ser tirado do povo e levado para Roma, e eles muitas vezes cobravam a mais para essa diferença ser embolsado. É por isso que Zaqueu fala que ele vai restituir aquilo que ele roubou, porque como publicano que ele era também, na sua vida ele roubou muitas pessoas. Eles eram, muitas vezes, pessoas que oprimiam o povo na coleta de impostos. Então, esse era Levi, um publicano, um coletor de impostos. Não é à toa que ele está à beira do Mar da Galileia. É bem provável que todo o recurso ali da pesca, da venda, do comércio, era deixado os impostos na coletoria. Ele está num ponto estratégico. Existiam pontos estratégicos que eram pavimentos onde tinha fluxo de pessoas, lugares onde havia muita compra e venda, comércio, e também lugares como aqui onde ocorre a pesca. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo chamou 4 discípulos que eram pescadores, que estavam também aqui à beira do Mar da Galileia, e agora ele volta para chamar esse publicano Levi. E uma coisa que nos chama a atenção, como também foi pregado com os outros 4 discípulos, é que o Senhor Jesus Cristo ele não convida. Ele não chega até Levi lá sentado na sua coletoria de impostos e fala assim: Levi, você tem interesse de me seguir? Você tem interesse de se tornar meu discípulo como os outros? Não é isso que o texto fala para nós. O texto fala para nós que o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para Levi. Ele disse apenas: segue-me. Segue-me. E o texto vai dizer o quê? Que imediatamente ele se levantou e seguiu o Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que nós vimos com os outros 4 discípulos? Que eles pararam o que estavam fazendo, inclusive deixaram até o pai pescador lá também, e passaram a seguir Jesus Cristo? Aqui também com Levi é a mesma coisa, com Mateus é a mesma coisa. E aqui nós podemos fazer uma aplicação, uma relação dessa vocação, Nara vai utilizar aqui a vocação de Levi, ou seja, aquele que é vocacionado a ser discípulo, foi vocacionado a ser discípulo. Nós podemos também trabalhar isso de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ampla, como uma analogia também da graça que é irresistível. Assim como essa vocação ela foi eficaz na vida de Levi, porque no mesmo momento que o Senhor da Glória disse: segue-me, e no mesmo momento ele se levantou e seguiu, imagina o poder manifesto dentro de Levi. Imagina um homem publicano, diferente dos pescadores, um homem que tinha status na sociedade, status que eu falo aqui financeiramente, socialmente ele era mal visto entre os judeus, mas ele era uma pessoa bem provavelmente abastado, ele tinha muitos recursos financeiros por causa da coletoria, e ele abandona tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. E quando nós vemos isso nos discípulos, é muito interessante porque pescadores, publicanos, homens que socialmente não eram bem vistos, sendo discípulo do Rei da Glória, sendo aqueles que levaram o nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque, se não fosse o chamado de Jesus Cristo, quem seriam esses homens? Será que 2000 anos depois nós estaremos falando de Mateus, Levi? Será que estaremos falando de Tiago, de João?
esses homens só tiveram uma relevância porque eles foram chamados por Cristo. Porque quantos coletores foram contemporâneos de Levi que nós não sabemos? Quantos pescadores trabalharam com os discípulos de Cristo, que eram pescadores, que nós não sabemos o nome, pessoas irrelevantes, que passaram, que provavelmente não foram lembrados nem 50 anos depois da sua morte. Mas nós estamos falando daqueles que foram chamados por Jesus Cristo, daqueles que tiveram uma relevância não própria, mas por causa do ofício, por causa do chamado que eles atenderam, que é o chamado do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele dá uma ordem, é o Rei da Glória chamando, é o Deus encarnado chamando. E da mesma forma, nós que cremos no Evangelho, em algum momento, o Senhor Jesus Cristo, o Deus triuno, deu uma ordem a nós, nos chamando a crer no Evangelho, e isso ferveu o nosso coração, isso aqueceu o nosso coração, e nós chegamos ao ponto de não ter uma outra alternativa a não ser atender o chamado de ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Assim como era irresistível para os discípulos essa vocação, para nós também a graça é irresistível. Nós tentamos por algum momento lutar contra o chamado. A graça irresistível, como nós já estudamos aqui, não significa que nós não dizemos não a Cristo. Significa que, por mais que nós dissemos não a Cristo, em algum momento nós sucumbimos e perdemos essa luta com o Espírito Santo, porque ela é irresistível. Que nós possamos nos lembrar disso, nos lembrar que, assim como o Senhor chamou os seus discípulos, Ele também continua chamando os seus discípulos depois dos 12, depois de Paulo, discípulo tardio, apóstolo tardio. E se nós estamos aqui hoje, é justamente porque Ele nos chamou. O Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos fez discípulos dEle. E agora nós vamos para a segunda estrutura do texto. Nós vimos que Levi, então, era um publicano, mal visto perante a sociedade, perante os judeus, a sociedade judaica. E nós vamos ver agora, do verso 15 em diante, que algo vai se desenrolar por associação ao ofício de Levi, por ele ser publicano. Algo vai ser associado a isso, que é o verso 15 em diante, quando fala que, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, ou seja, já mudamos aqui de cena. Cristo, que estava na coletoria de impostos à beira do mar, ele já saiu dessa cena e foi até a casa de Levi, o publicano. E agora Levi como um discípulo. Dentro da casa de Levi, a mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos, normal. Se ele era um publicano, é normal que tivesse na casa dele muitos publicanos. Quando nós pensamos em autoridades, por exemplo, quando governadores fazem jantares, é normal que nós encontremos lá o quê? Deputados federais, senadores, ex-presidentes. Por quê? Faz parte do ciclo social deles. Então, na casa de Levi também, igualmente, estava cheio, muitos publicanos e pecadores. E uma coisa que aflora aqui aos nossos olhos é o seguinte: quando Marcos escreve aqui muitos publicanos e pecadores, parece que esse designativo, né, essa referência que ele faz, parece que existia uma categoria que estava com Cristo na casa de Levi, que poderia ser considerado pecadores, enquanto outros não. Mas Marcos faz isso propositalmente. Marcos faz isso propositalmente. Na verdade, a gente tem que entender o contexto histórico e teológico dessa época. Quando nós estamos falando aqui de publicanos e demais pecadores, que é o mesmo termo que vai se referir, que vai incomodar os fariseus, nós temos que entender que vigorava nessa época um ensino dos fariseus, dos escribas fariseus, dos saduceus também, mas em sua maioria os fariseus. E nós já tivemos a oportunidade de expor aqui, em outras ocasiões, mas os fariseus, por mais que nós tenhamos toda essa conotação negativa dos fariseus, quando nós vamos fazer um retrocesso histórico, os fariseus, esse grupo de escribas fariseus, eles surgem 200 anos aproximadamente antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Esse grupo, irmãos, era um grupo que estava preocupado pela pureza
dos judeus. Esse grupo surge, dentre os escribas, como um grupo com boa intenção. Um grupo que buscava tirar essa concentração da ideia de sacerdotes e templos, que vigorava antes dos fariseus. Qual era a ideia? A ideia é que a pureza, a obediência à lei de Moisés, ou seja, à lei de Deus, nós vimos aqui os 10 mandamentos, também a Torá, aos profetas, era exclusivo aos sacerdotes. Havia toda uma concentração no templo e nos sacerdotes. A eles que deveriam ser cobrados, não os demais do povo. A régua era mais baixa para o povo e mais alta para os sacerdotes. Esse grupo de fariseus, de escribas, eles vêm trazendo um novo olhar para a fidelidade e obediência a Deus. Eles falam assim, não, olhando para os profetas, olhando para a lei de Deus, não é somente os sacerdotes que devem obediência e fidelidade a Deus, mas todo o povo deve buscar a pureza, a santidade, a lealdade ao Senhor. E aí nós temos uma guinada que vai surgir com a questão dos rabinos, que vai surgir com as sinagogas, que nós já falamos sobre as sinagogas aqui. As sinagogas começam a pulverizar, elas começam a crescer. O que são as sinagogas que não algo no Antigo Testamento, algo ali até Cristo, que existe ainda hoje, bem parecido com o que nós estamos fazendo aqui, onde o povo se reúne para ouvir a exposição da palavra de Deus, como os judeus faziam nas sinagogas, e fazem ainda hoje dentro do judaísmo. Os fariseus, o movimento farisaico, o movimento dos escribas e fariseus, colaboraram para isso, cooperaram para isso, para trazer essa busca pela obediência à lei de Deus, ali a lei de Moisés, e também a ênfase da tradição oral. Nós lembramos que quando Cristo vai falar, os antigos diziam, Cristo está falando da tradição oral, da tradição colocada muitas vezes pelos fariseus, mas não que estava na lei de Deus. Nós vimos isso na exposição dos 10 mandamentos na EBD. Muitas vezes, Cristo vai trazer uma interpretação fiel à Bíblia, não diferente à lei de Moisés, mas sim aos ensinos das tradições humanas. Esse é um ponto interessante para nós entendermos aqui o porquê Marcos está se referindo a esse grupo como publicanos e pecadores. Por quê? Porque esses fariseus que começaram com boa intenção, eles se corromperam ao longo dos séculos. A tal ponto que quando Jesus se manifesta como o Deus enviado para salvar o seu povo, eles não reconhecem. Por quê? Eles se preocuparam mais com a lei de Moisés do que com a reta justiça. Quando Cristo chama eles de raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado, o que é sepulcro caiado? É o sepulcro bem adornado, aquele sepulcro bonito de pessoas ricas quando morrem. Se os irmãos já tiveram a oportunidade, né, não sei se pode chamar de oportunidade de ir ao cemitério, mas quem já foi ao cemitério, onde tem pessoas que tinham bastante poder aquisitivo, ou foram pessoas importantes, como por exemplo o imperador, todo o seu sepulcro ele é adornado, ele se diferencia dos demais. Jesus está falando que os fariseus eram assim, eles eram bonitos por fora, mas por dentro é morte, por dentro é podridão, porque por mais que o sepulcro do imperador seja bem adornado, o que há ali dentro é morte, o que há ali dentro são ossos, o que há ali dentro não é vida. Da mesma forma eram com os fariseus. Eles se apegaram à lei de Deus, esquecendo do Deus da lei. Eles perverteram a lei de Deus. Como eles buscavam se enquadrar na lei que nenhum homem pode se enquadrar, nós vimos isso em Romanos, a lei ela somente aponta que todos os homens são culpáveis diante de Deus, que não há um justo sequer diante de Deus. Os fariseus se pegaram numa encruzilhada. Eles se viram com um problema, porque se a lei acusa eles, como acusa todos os demais, o que fazer para ser justo diante dos homens? E aí nós temos todo um período do farisaísmo, onde eles alteram os padrões da lei de Deus,
corrompem a lei de Deus, trazendo padrões externos, abandonando os padrões internos, para que eles pudessem se amoldar a um padrão de justiça que está muito abaixo da lei de Deus. Nós vimos isso aqui, os irmãos que puderam acompanhar a série da EBD, a série dos 10 mandamentos, nós vimos que não há um justo sequer. Todos nós acordamos como culpados diante de Deus. Nós somos culpados. E a lei de Moisés, que é a lei de Deus, vai dizer que quando nós quebramos um mandamento, nós já somos réu de condenação e de juízo da parte de Deus. E os fariseus, eles tinham essa inclinação de perverter a santa lei de Deus, diminuindo o rigor dela, para que eles pudessem ser considerados como aqueles que guardavam perfeitamente, não a lei de Deus, mas que eles falavam que era a lei de Deus, mas uma lei já deturpada para o padrão que eles haviam estabelecido. É por isso que Cristo vai falar que eles não entram e não deixam também que outros entrem no reino de Deus, porque eles pervertem todas as coisas. Eles não buscam a misericórdia, eles não buscam a reta justiça, eles buscam apenas aparentar pessoas zelosas, pessoas cumpridoras da lei, pessoas que se colocam sobre as outras pessoas, acima das outras pessoas. Esses eram os fariseus, esses eram os escribas fariseus que nós estamos vendo aqui nessa perícope. E aí nós vamos ver que esse coração farisaico, esse coração legalista, onde eles se achavam separados, não no bom sentido de santos, mas sim no sentido de ser melhor do que os outros, nós lembramos daquilo que Cristo falou sobre o publicano e sobre o fariseu, que ambos entram para orar diante de Deus, um bate no peito, trazendo seus próprios méritos, o fariseu, e o publicano, como aqui o Levi, um publicano, não sequer olha para cima por causa do peso do seu pecado. E nessa passagem, Cristo vai falar que quem saiu justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano. É a mesma coisa que está aparecendo aqui. Esses escribas fariseus estão de longe criticando Cristo. Eles estão de longe vendo, não é? Esse é o Jesus Cristo que está dentro da casa de um coletor de impostos que trabalha para Roma, junto com outros publicanos e pecadores aqui, lembrando, segundo os padrões dos fariseus. E Cristo traz uma resposta muito interessante, porque quando Cristo ouve isso que os fariseus estavam falando sobre ele, o que Cristo fala? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Veja, eu já vi pregadores tentando diminuir o pecado dessas pessoas que estavam aqui, a tal ponto de repente, nem ser considerado pecadores, apenas vítimas dos fariseus. Não é isso que Cristo fala. Cristo reconhece eles como doentes. Cristo não está ali comendo e bebendo com eles como se, ok, continuem assim. Cristo fala que ele é um médico que está entre doentes. E o que um médico faz com doentes? Ele trata. Quando nós procuramos o médico, nós estamos atrás de quê? De tratamento. Cristo não valida a vida deles. Cristo está ali para ser o remédio, o médico, o curador deles. E aqui, vamos dizer, em sentido espiritual. Cristo está ali pregando o evangelho para aquele povo. E o texto vai dizer que muitos já seguiam, muitos já eram seguidores, muitos desses pecadores que estavam ali já estavam seguindo Cristo, provavelmente nessa multidão que o texto falou, que estava à beira da mar da Galileia. Essa multidão que estava acompanhando, muitos que estão na casa de Levi, já eram seguidores de Cristo. O Senhor Jesus Cristo fala que Ele é um médico, e Ele não vem para chamar justos, e sim pecadores. Olhando o texto, nós podemos dizer, então, existem justos? Será que é isso que Cristo está falando? Existem, então, justos?
Se nós interpretarmos assim, nós pegamos Romanos e jogamos fora. Porque o apóstolo Paulo, como o próprio Cristo vai trabalhar também em outras passagens, é bem claro que não existe justo diante de Deus. Não existe um homem que seja justo por justiça própria. Existem eleitos que foram chamados por meio do Evangelho, que se arrependeram por meio da conversão genuína e que agora são justos por causa da justiça de Cristo, que é imputada a eles por meio da obra do Espírito Santo, nessa união mística entre Cristo e o eleito, entre Cristo e a igreja. Somente assim nós podemos ser considerados justos diante de Deus, por causa dessa sentença de declaração, de imputação, onde Cristo fala que os seus filhos, que foram remidos por Cristo Jesus, agora são justos. Mas fora de Cristo, não há um homem sequer justo. Todos são culpáveis diante de Deus. O que Cristo está fazendo aqui, irmãos, é trazer uma resposta, não dos justos, que de fato são justos, mas daqueles que se acham justos. Cristo está respondendo aos fariseus, grupo que ensinava e que se portava como se de fato pudessem ser justos por meio da obediência à lei de Deus, mesmo não obedecendo à lei de Deus, porque a lei de Deus, a lei de Moisés, que é a lei de Deus, é uma lei que aponta para misericórdia e justiça. Nós vimos isso nos 10 mandamentos. Os irmãos lembram no prefácio: eu sou o Senhor teu Deus. O que o Senhor fez? O que o prefácio vai dizer? Te tirei, te libertei da terra, da casa de servidão. Depois ele dá os mandamentos. E nós vimos que o Senhor primeiro liberta, depois ele dá o mandamento. Essa é a lógica. O Senhor não dá mandamentos a justos, ele dá mandamentos a transgressores. Primeiro ele liberta. Depois que fomos libertados, aí sim podemos cumprir a lei de Deus, apesar de imperfeitamente, por causa do pecado que há em nós ainda. Então nós temos que se atentar a isso. E uma aplicação que já fica aqui para nós é a seguinte: na caminhada cristã, muitas vezes, nós não somos muito diferentes dos fariseus. O irmão Vitor trouxe uma vez aqui na aplicação, não lembro qual foi o texto, mas ele trouxe no sentido que muitas vezes nós nos consideramos ou nos colocamos como crentes limpinhos, né? Crentes que não podem andar com determinado grupo de pessoas, porque podem ser associados a essas pessoas. E Cristo nos ensina algo muito diferente. Na caminhada cristã, irmãos, nós devemos nos lembrar que há em nós, apesar de convertidos, uma natureza, uma doença que se manifesta em nós, que é o pecado. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que ele vê operando nos seus membros uma lei que é diferente da lei de Deus, que apesar da sua consciência, da sua mente, querer cumprir a lei de Deus, e ele vê a lei de Deus preenchendo a sua mente, nos seus membros ele vê uma outra lei operando, que é a lei do pecado, que faz ele fazer aquilo que ele não quer fazer, e fazer o que ele não quer fazer, e não fazer aquilo que ele deveria fazer. Isso é o pecado. É uma doença. É uma doença que nos faz ofender o nosso próximo, mesmo não querendo fazer isso. É uma doença que nos faz, acima de tudo, ofender o Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que é compaixão, um Deus que é auxílio, que é salvação, que é fortaleza, um Deus que nos tirou do império das trevas, nos transportando para a sua maravilhosa luz, um Deus que, por isso tudo, teve que fazer o seu único filho sangrar por nós. E nós esquecemos disso tudo, e muitas vezes nos colocamos numa situação que somos dignos. Esquecemos dessa doença, e esquecemos que diariamente precisamos de um médico, que é Cristo. Assim como esses publicanos e pecadores precisavam do médico, e Cristo enfatiza isso, nós também todos os dias devemos recorrer a esse médico que é Cristo. E às vezes nós sabemos disso, mas não fazemos isso. Nós vamos aos médicos humanos, tratar a nossa sinusite, tratar a nossa bronquite, as doenças que nos assediam nesse mundo caído. Mas esquecemos de uma doença que é muito mais grave, de uma doença que, quando ela não
é levada em consideração, de forma silenciosa, ela nos afasta do Senhor. De tal ponto que nós somos levados a cair no abismo que vai levando a outro abismo. E essa doença silenciosa que está dentro de nós é uma doença que vai fazendo nós distanciarmos do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que nós não estávamos fazendo mais, nós voltamos a fazer. Aqueles pecados que nós estávamos livres, nós voltamos a praticar. Nós voltamos a ofender o Senhor. Nós voltamos a ter uma postura de rebeldes, daqueles que buscam transgredir a lei de Deus, de tal ponto que alguns que nós conhecemos, como essa pessoa está praticando isso? Essa pessoa que estava conosco, que bebia do cálice, do sangue de Cristo por meio do vinho, que comia da carne por meio do pão, participava da Santa Ceia, estava conosco aqui, foi batizado, fez profissão de fé. Como é que essa pessoa está vivendo o que vive agora? Essa doença, assim como é um câncer, que é o pecado, se não tratado, ele pega todas as partes do nosso corpo. Igual a metástase. Quando nós não vamos ao médico, que é Cristo, essa doença se alastra, irmãos. Uma metástase espiritual. E aí nós nos afastamos do Senhor. E podemos praticar pecados horrendos que nós nem imaginávamos que poderíamos praticar uma vez que fomos chamados por Cristo. E o processo é bem parecido. Os sintomas são bem parecidos. Primeiro, nós paramos de orar em nossas casas. Paramos de ler a palavra de Deus em nossas casas. Isso nos cansa, isso nos dá tédio. Depois, nós não somos mais assíduos na igreja. Nós começamos a negligenciar o culto a Deus. Nós começamos a negligenciar a EBD, o momento de oração. Depois o que começou como negligência já passa a um afastamento. E a nossa consciência, que antes era avultada pela pregação da palavra, ela agora começa a ficar cauterizada. Ela começa a ficar anestesiada pelo pecado, porque agora nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não estamos em comunhão com os irmãos, nós não somos exortados pela igreja. O que acontece? Nos afastamos e praticamos toda sorte de pecado. Já foi assim conosco. E muitas vezes nós já vimos isso acontecer diversas vezes com outras pessoas. Graças ao Senhor quando é um filho, porque é chamado como o filho pródigo foi de novo, que estava comendo comida com os porcos, mas às vezes não há volta mais. E mesmo quando há volta, a consequência é irremediável. Mas vamos levar uma consequência para o resto das nossas vidas. Que possamos lembrar dessa doença que temos ainda aqui nessa vida, essa doença silenciosa que é o pecado, e possamos recorrer a Cristo todos os dias, que é o único médico que pode nos fazer lidar com essa doença e é o único que nos livrará dela quando nós formos glorificados, seja por meio da morte ou para aqueles que não passarem pela morte, sendo chamado quando Cristo vier. Esses foram os pontos, irmãos. Então, que nós possamos lembrar da nossa vocação, a vocação eficaz, o catecismo, a nossa confissão de fé traz lá a vocação eficaz daqueles que foram chamados por Deus. Nós que fomos chamados por Deus, os eleitos que foram chamados por Deus, nós somos vocacionados para isso. E essa vocação ela é eficaz porque ela produz efeitos em nós. Aqueles que são chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas nem todos que são chamados produzem efeitos, porque a vocação deles não é eficaz. Os que são chamados, que respondem por meio do Espírito Santo a essa operação que foi a conversão, são aqueles que essa vocação é eficaz, que produziu efeitos em nós. Lembremos também da graça irresistível, porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou por meio dessa graça, e se nós estamos aqui hoje é por conta disso. Lembremos também da nossa condição de pecadores indignos da graça divina. Lembremos que nós temos uma tendência ao orgulho, nós temos a tendência à vaidade, nós temos uma tendência a olhar para o irmão do lado e nos considerar mais santo e mais digno do que eles. Por mais que por boca nós não tenhamos a coragem de falar. Mas a forma como nós vivemos muitas vezes expressa isso.
E lembremos que nós precisamos todos os dias do Evangelho. Nós precisamos todo dia dessa prescrição médica que Cristo dá, que é o Evangelho. O remédio é o Evangelho, é crer em Cristo. Para aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo ainda, o médico prega, o médico evangeliza. Ele está chamando os doentes a se arrependerem dos seus pecados e a procurarem a cura que somente Ele pode dar. Aqueles que já creram, o Senhor Jesus Cristo é aquele que continua nos acompanhando de forma clinicamente espiritual. Ele continua nos acompanhando na caminhada da fé, curando os nossos vícios, nos fortalecendo, nos lembrando que necessitamos dele todos os dias. Que venhamos nos lembrar que a nossa vida é uma vida que deve refletir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos lembrar que o Rei da Glória nos chamou, o Rei da Glória nos evangelizou por meio de vidas e que possamos anunciar esse médico para outras pessoas. Nós temos enfatizado isso em Marcos, da importância da proclamação do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Evangelho e é Ele que também proclama aqui em Marcos, como nós estamos vendo. E, novamente, nós vamos todo domingo praticamente lembrar disso, do nosso comprometimento com a pregação do Evangelho. Principalmente, como nós vimos lá em Atos, esse compartilhar da fé, que muitas vezes produz mais efeitos do que uma organização formal em determinada hora numa praça. Nós não temos a dimensão do poder que tem quando nós compartilhamos a fé com aquele que está conosco no dia a dia. O fruto que isso pode gerar. E às vezes nós negligenciamos essas oportunidades diárias de estar compartilhando o Evangelho. Que nós possamos nos lembrar disso, irmãos, e pedir ao Espírito Santo que encha, né, o nosso espírito, o nosso ser, com essa fome de Deus, com essa vontade de alcançar outros doentes, como nós também estávamos um dia precisando de um médico, como precisamos ainda diariamente, mas de um modo muito mais profundo, quando estávamos abandonados em nossos pecados. Amém? Que possamos orar por isso. Vamos abaixar a nossa cabeça e orar ao Senhor Jesus Cristo.